Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem contigo, assim como está tudo bem comigo também. E aqui estamos para mais um vídeo, para mais um versículo da Bíblia. E desta vez, o versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e o versículo é o de número 49. Lá você vai encontrar o seguinte texto: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Vamos conversar um pouco sobre este tema que está aí dentro deste versículo. Eu convido você a vir comigo, então, vem comigo! Muito bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E é disso que nós vamos falar, de habitação. E no caso, está falando da Bíblia, nós vamos falar de habitação divina. Muito se fala, ainda nos dias atuais, sobre a casa de Deus. A casa de Deus. E as pessoas se referem à casa de Deus normalmente, ou pelo menos na maioria das vezes, se referindo àquele lugar onde as pessoas se reúnem para cultuar, para cantar louvores, para se encontrar, para praticar a confraternização. E o pessoal costuma chamar aquele local, aquele prédio, de a casa de Deus. Mas eu queria deixar aqui uma diferença, desde já que há uma diferença entre a casa de Deus e a habitação de Deus, não é verdade? A habitação de Deus. Quando se fala em casa de Deus, e se falava muito isso na Bíblia, em referência no Velho Testamento, no Antigo Testamento, porque verdadeiramente o Senhor mandou construir ali o tabernáculo, que significa habitação, porque ali naquele local ele estaria habitando, aonde o sumo sacerdote ia ali, ia encontrar-se com ele, e ele entregaria ao sumo sacerdote a sua palavra, para que a sua palavra fosse, através do sumo sacerdote, reportada ou repassada a todo o povo de Deus. E isso veio do tabernáculo e foi reportado ou replicado também, no caso, no templo de Salomão, no templo em Jerusalém. E isso perdurou até a vinda de Jesus. Porém, quando Jesus foi para o sacrifício, e naquele grande dia onde ele suspirou, diz a palavra que o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo e se abriu. E nós entendemos naturalmente que isto é o significado de que agora não há mais separação de espaço físico entre Deus e o homem. Agora você não precisa mais de um sumo sacerdote para você se dirigir ao Senhor, porque o único sumo sacerdote que nós temos agora sobre nossas vidas se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus, o Cristo. Este é o nosso sumo sacerdote, e através dele, através do seu nome, é que nós vamos nos reportar ao Pai e clamar a ele, para que as coisas possam verdadeiramente acontecer segundo o nosso clamor. Importante nós vermos que existe uma afirmação que ela é muito forte, não é? Que diz que Deus habita em todos os lugares. O que é isso? Deus habita em todos os lugares. Na verdade, você não vai encontrar essa expressão em um versículo bíblico, pelo menos que eu tenha conhecimento, exatamente nesses termos. Então você precisa mergulhar um pouco, pesquisar um pouco, para você entender que essa expressão é uma expressão verídica. Veja bem, o que diz respeito a isso? Estar presente em todos os lugares diz respeito à onipresença de Deus. Onipresença quer dizer que não existe espaço físico ou
ponto no espaço físico que possa vir a limitar a presença de Deus ali naquele lugar. Não tem limitações no espaço físico que possa impedir a presença de Deus aonde Ele quiser estar. Ali Ele se fará presente, se essa sim for a sua vontade naturalmente. Então Deus é onipresente e nós temos vários versículos. Vou deixar aqui do lado, ou desse lado, dá uma olhada aí. Alguns versículos que eu gostaria que você estivesse lendo agora, que você estivesse verificando. Dá uma pausa no vídeo, dá uma pausada e dá uma lida nesses versículos. E esses versículos vão estar falando de como Deus está presente em tantos lugares diferentes. Isso diz de respeito à sua onipresença, de que não existe espaço físico que o limite. Veja bem que eu estou colocando aqui apenas alguns versículos. Existem muitos mais versículos na Bíblia para a sua pesquisa, para que você possa enriquecer o seu conhecimento. É importante também nós dizermos aqui que há uma diferença entre onipresença e imensidade. Imensidade é a presença de Deus em relação ao espaço, né? Então ele é imenso, né? Ele é imenso. Então em relação ao espaço, a imensidade de Deus, a imensidade. E a onipresença. A onipresença é a sua presença considerada em relação às criaturas. E em relação às criaturas, a sua presença ela é percebida de diversas maneiras. Mas isso não é tema para este vídeo. Pode ficar para uma outra ocasião, fica para você pesquisar as várias formas como se pode perceber a presença de Deus. Em Provérbios, capítulo de número 15, no versículo 3, a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não tem como se esconder de Deus, porque Ele está aonde Ele quiser. Ele olha aonde Ele quiser olhar. Não há espaço físico que impeça a presença de Deus. Ele é onipresente. Eu gosto de uma expressão do teólogo Austri Júnior e que diz assim: Deus habita em todos os lugares, principalmente nos corações dispostos a amar. E aí eu começo a falar aqui da diferença entre a habitação de Deus no Velho Testamento e a habitação de Deus para o nosso tempo, para o Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus habita em nós. Em João capítulo 14, versículo 17, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Ele habita em nós, cada um de nós, habita em mim, habita em você. Aonde tiver um coração disposto a amar, Ele certamente habitará em você. E também diz, ainda em João capítulo 14, versículo 17, que Deus habita conosco. Ele habita em nós e habita conosco. Ele está aqui, Ele está em nós, fazendo morada, habitando. Deus é presente. Deus é presente. Mas é muito interessante e muito importante nós vermos o seguinte: o que Jesus falou a respeito de habitação, a respeito de casa de Deus. Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Em João 14, 2, se não fosse assim, eu vou teria dito. Então há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele diz isso, nos dá a impressão, nos dá um entendimento de que há um lugar aonde nós iremos habitar com Jesus, porque ele disse que ia preparar para nós morada na casa do Pai. Então há um lugar físico, entendamos assim, mesmo que seja no mundo espiritual, um lugar, uma existência aonde Deus habita, e nós, com certeza, aqueles que amam, que desejam viver com Cristo, habitaremos com Ele.
Por isso, o salmista escreveu da seguinte forma, no Salmo 68, versículo 3: Mas alegrem-se os justos e regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo, se encham de alegria. Isso significa que aqueles que vão habitar na casa do Senhor, na casa do Pai, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo e seus anjos, eles sentirão prazer em estar ali, na presença do Criador, na presença do Deus Altíssimo. E a pergunta que hoje eu deixo aqui no ar para a sua reflexão é: você tem sentido prazer em estar na presença de Deus? Porque embora a igreja, aquele lugar físico onde as pessoas se reúnam, ali não é a habitação, mas ali é um lugar de encontro, onde a gente vai se encontrar com Deus. Você tem prazer de estar ali, falando de Deus, estudando as coisas de Deus, estudando a palavra de Deus, ouvindo Deus falar no teu coração? Você sente prazer nisso? Se você sente prazer nisso, você é um desses justos, que irá regozijar na presença de Deus. Agora, se você não sente prazer na presença de Deus, realmente eu não sei o que dizer para você, a não ser que mude e comece a pensar que não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Eu deixo essa mensagem para você, deixo esse vídeo encerrando por aqui, agradecendo a tua presença, por ter assistido mais um vídeo comigo. Que Deus abençoe a tua vida. Se você quiser também me ajudar, por favor, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e deixa o like. Muito obrigado e conte comigo.